Bom, pessoal, a gente vai iniciando então, para quem já está aqui. Eu sei que esse horário da noite o pessoal vai chegando também, então a gente vai começando, eu vou me apresentando para vocês. Deixei um link aqui no chat com o meu site, na parte de cursos, que tem todas as formações que eu fiz junto com a Geek Hunter, a formação Tech Recruiter e os cursos menores também, que são sobre Tech Recruiter, que podem também ajudar vocês. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à mentoria coletiva de recrutamento Tech. Essa mentoria ela foi planejada e pensada para a comemoração do Dia do RH, que foi na semana passada, foi no dia 20. Mas a gente resolveu fazer um pouquinho depois, até porque no dia 20 mesmo tinham vários eventos acontecendo para o RH. Então a gente falou, vamos fazer um pouquinho depois, aí o pessoal consegue participar dos outros eventos e consegue vir para cá mais descansados. Então a ideia desse evento é que ele seja uma mentoria coletiva sobre recrutamento tech. Então, a ideia aqui é que vocês participem se vocês quiserem, né? Nada é obrigatório nessa vida. E aí a gente vai receber os casos, as perguntas. Eu vou me apresentar oficialmente, eu vou apresentar um pouquinho da Geek também, vou contar um pouquinho sobre isso, e aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. E vocês vão poder participar, que se quiserem levantar a mão para fazer uma pergunta sobre recrutamento tech, contar Tá um caso cortando para a um gente pouco, eu não sei conversar. se é só pra mim. As outras pessoas conseguem me confirmar, Isabela, Camila, Maiara, se está cortando? Deixa Eu só eu consigo ver te aqui ouvir uma bem. coisa. Tá, ok. Eu vou conferir uma configuração aqui de áudio, só um segundo. Ok, se estiver cortando para mais alguém, me informem, tá? Que daí eu troco aqui a configuração. Bom, então a ideia é que a gente trabalhe com o que vocês trouxerem, com perguntas, e vocês podem tanto levantar a mão para falar, para contar case, para trazer as dúvidas de vocês, quanto também usar o chat. E se alguém quiser fazer uma pergunta anônima, também tem essa opção. Ali nas opções tem enviar pergunta. Então a gente pode receber por ali. No canto direito, no final ali da tela, tem como se fosse um quadrado, né, com vários pontinhos, e ali tem perguntas e respostas. Então, vocês conseguem fazer uma pergunta, clicar no botão fazer uma pergunta, e aí tem a opção de assinalar ali para fazer anônimo. Então, vocês podem participar da forma como vocês preferirem e quiserem, e eu vou respondendo conforme as perguntas vão surgindo. Também preparei um material, então a gente tem um material aqui, mas a ideia é que a gente possa trocar e realmente fazer disso uma mentoria coletiva, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui oficialmente para vocês. Então, essa sou eu, Karina Mateus, eu sou psicóloga, tenho mestrado em administração. Hoje eu faço uma especialização em gestalterapia, na parte clínica, e eu trabalho há 15 anos com gestão de pessoas, com RH, né? Trabalho há 15 anos com RH, desde antes de sair da faculdade. E eu trabalhei em todos os subsistemas, a minha carreira foi bem generalista, mas desde 2016 eu trabalho com empresas de tecnologia e, em consequência, trabalho com recrutamento tech. E lá em 2020, eu entrei na Geek Hunter. Eu fiquei 3 anos na Geek Hunter, entrei como coordenadora, depois me tornei head da área. E dentro desse projeto com a Geek Hunter, né, dentro desse tempo que eu atuei como RH interno, a gente também fez o recrutamento tech da empresa e também fizemos todo um trabalho de fazer dentro do nosso recrutamento um laboratório para os clientes. Então, a gente testou técnicas, a gente discutia muito internamente inovações que a gente podia fazer. Posso trazer alguns cases para vocês de coisas que a gente fez, tanto no recrutamento técnico quanto no recrutamento normal. Então, a gente fez um trabalho bem legal. Inclusive, gente. Eu vou dar uma palestra no The Dev Conference, na trilha de RH Ágil, sobre o recrutamento tech da Geek Hunter, sobre a mudança que a gente fez ali entre 2020, 2022, 2023, todo o processo que a gente fez de construção do novo processo seletivo da própria Geek Hunter. E aí, lá na Geek, então, eu fiz toda essa parte do recrutamento interno, todo esse trabalho, e aí a gente começou esse laboratório para os clientes, e lá em 2000
2023, a gente fez esse projeto de educação externa, que é a formação Tech Recruiter da Geek Hunter. Então, o link que eu deixei ali, depois eu vou enviar o link novamente, é o link onde tem os cursos, né? Tem a formação Geek Hunter, que é a formação Tech Recruiter, que é o curso mais completo, são 50 horas gravadas de aula, mais conteúdo extra, mais exercício, etc., que vai de uma ponta a outra do recrutamento. E a gente tem cursos menores também. Então, assim, só para vocês saberem com quem que vocês estão conversando, qual que é a minha experiência, né? Então, hoje eu não faço mais parte do time da Geek Hunter, mas a gente tem uma parceria que continua para além disso, né? Tanto nesse projeto da formação Tech Recruiter, que a gente chama de Geek Academy, né? Que é onde tem a formação e os cursos, quanto em outros tantos projetos aí que a gente continua fazendo em conjunto, como a mentoria de hoje, né? E aí, falei de mim, né? Falar um pouquinho da Geek. Então, a Geek é uma plataforma de contratação de desenvolvedores e talentos da área tech. E é uma plataforma onde a gente consegue ter uma base bem qualificada e trabalhar muito bem os profissionais da área tech. Então, é, eu já admirava muito o trabalho da Geek antes de estar na empresa. Eu lembro quando eu entrei, o quão feliz eu fiquei, porque eu já conhecia o trabalho e é uma mão na roda, né? O processo seletivo tech ele é muito desafiador e a gente costuma usar ferramentas que não são especializadas para isso, né? O LinkedIn é uma ferramenta ótima porque é uma rede social, mas vocês sabem o quanto trabalho dá entrar em contato com gente que não está no mercado, que não está disponível, quantos nãos, ou nem não, né? Quantas não respostas a gente recebe fazendo abordagem por aí. E aí a Geek se especializou nisso, também já está aí 10 anos de mercado fazendo isso. Então, esse é o casamento que vocês estão vendo hoje aqui, né? Eu que hoje sou consultora, né? Hoje sou consultora, sou mentora de profissionais de RH também, com a Geek, que é especializada nesse tema, e a gente tem tanto para conversar sobre isso. Bom, falei um pouquinho da Geek, então agora a ideia é a gente bater um papo. Queria saber de vocês que estão aqui, né? Vocês trouxeram coisas que vocês querem perguntar? Vocês já têm aí coisas no dia a dia de vocês, né? Vocês vieram para a mentoria por um motivo. Vocês querem me contar? Querem me mandar perguntas? Pode ser pelo chat também, tá? Dá um segundinho aí para ver se perguntas surgem. Vou aproveitar aqui. Pode falar, Mayara. Eu sou nova na área de recrutamento, né? Estou iniciando agora. Eu sempre Uhum, trabalhei com o departamento pessoal, tô fazendo agora o curso, né, da Geek Hunter. E sempre é uma coisa diferente, né? Nova. Claro uhum, que eu não vou aprender tudo só na teoria, né? Eu tenho que colocar na prática. Mas a questão também do LinkedIn, assim, para filtrar os perfis, eu tenho uma certa dificuldade. Eu ainda estou no módulo 8. Quer dizer, eu comecei o uhum. módulo 8. Então, eu acho que aí vai demorar um pouquinho para me sentir, esse perfil combina mais com a vaga que a gente procura e tal. Poxa, legal. Sempre bom quando a gente vê alunas, né? É, então, realmente, assim, a busca ativa, ela dá bastante trabalho para a gente qualificar, né? Para a gente achar esses profissionais. É, e não tem muito truque, tá? Não tem muito assim, eu vou te dar uma fórmula mágica que agora tu vai encontrar. É um trabalho meio braçal. O que a gente faz muito é primeiro fortalecer bastante a rede, né? Então, fortalecer bastante a rede da recrutadora e adicionando bastante gente da área, para que tu tenha acesso a bastante perfil. E aí também porque o LinkedIn ele tem uma questão de visualização, que ele limita os perfis que tu vê, dependendo em qual nível de conexão que tu estás. Então, assim, uma pessoa que tu não conhece a pessoa, mas conhece alguém que conhece ela, que é o segundo nível de conexão. Talvez ela apareça para ti, mas um terceiro, um quarto nível de conexão pode ser que numa busca nem vá aparecer esse perfil. Então, tudo isso são complicadores, de fazer uma busca ativa baseada só no LinkedIn. Mas assim, eu tenho um slide aqui de busca booleana, deixa só eu achar ele aqui, alguns conteúdos que eu preparei pra gente. Cadê? Aqui, peraí. Gente, eu olhei antes de chegar e ele está aí. Aqui. Então, a busca booleana.
a gente chama de busca booleana, tá? Mas é busca através de booleanos. É a maneira como a gente vai escrever, e isso tá lá na aula também, Maíra, mas assim, talvez falando aqui esclareça um pouco, né? A gente pode fazer essa busca via Google, ele vai te ofertar perfis do LinkedIn. Isso facilita porque às vezes no Google é melhor do que no LinkedIn, porque no LinkedIn tu tem um limite de caractere que tu pode colocar na busca. Se tu não tem perfil premium nem nada, é bem pouquinho caractere, então tu nem consegue buscar assim com tantas coisas, né? Então, às vezes é mais fácil buscar no Google e abrir o perfil do LinkedIn que aparece. Então, aí dentro da busca booleana, né? Quando a gente usa um termo composto e a gente quer que essas coisas apareçam dessa forma, né? Por exemplo, ali, se a gente estivesse falando o exemplo, né? Product designer, ele poderia procurar a palavra product e a palavra designer separadamente, mas quando a gente coloca entre aspas, ele considera como se fosse uma palavra só, né? Um termo que ele tem que aparecer dessa forma. E aí uma boa para títulos de cargo. Nome de cidades compostas também, por exemplo, São Paulo, né? Se eu quero procurar por São Paulo, botar entre aspas. E aí, uma dica é não usar as palavras porém, com, né? Sempre usar um termo mais conciso. Tu pode excluir coisas da busca, né? Então, por exemplo, eu quero buscar um desenvolvedor front-end. Eu posso buscar por desenvolvedor front-end e dizer para ele, né? Botar um note em caps lock e indicar que eu não quero o próximo termo, né? Então, ele vai excluir back-end da busca. Quando eu tiver mais de um nome, mais de um título, né, ou mais de uma cidade que pode aparecer, eu posso usar o OR para dizer pode ser um desenvolvedor full stack ou um desenvolvedor back-end. Isso é bem bom para título de cargo. Para título de cargo, o foco de carreira, né, que é a questão do full stack e do back-end, e também ali para linguagem de programação, né, eu quero React and Ruby, que daí o end ele vai querer que os dois termos apareçam, né. OR tanto faz, end os dois precisam aparecer, se não aparecer os dois, ele vai excluir da busca, então muito cuidado aí quando a gente coloca assim, React, and Ruby, and não sei o que, porque ele vai querer achar o candidato perfeito. E aí, excluir linguagens que eu não quero que apareça com o not. Então, dá para fazer isso via Google, e o que eu sempre indico, né? Começa com o máximo de requisitos e não aparecendo gente vai diminuindo e buscando. Mas eu tenho percebido também, Mayara, assim, ao longo do tempo, eu sou cada vez mais, assim, não sei, o oposto de defensora, não sei o que é, atacante? Não sei. Mas de não fazer busca ativa. E eu sei que é difícil, que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente não tem ainda outras ferramentas para utilizar, mas o que acontece? A gente gasta muita energia procurando o perfil. E a gente tem pouquíssima garantia que esse perfil sequer vai nos responder. Então, a gente não recebe resposta. Quando a gente recebe, se esse perfil ele não está no mercado, ele possivelmente vai querer condições melhores do que aquele está. Geralmente não é a condição que a gente tem para a vaga. Então, acaba que a busca ativa, a gente gasta muita energia e tem pouco retorno. E aí, qual que é a alternativa? A alternativa é, quando eu tenho a vaga aberta e eu preciso trazer, eu tenho que construir em paralelo a minha base para não precisar fazer tanta busca ativa. Hoje o mercado não está tão difícil quanto lá em 2023. Em 2023, talvez eu fale em algum momento que busca ativa é a melhor ferramenta, porque era na época, né? Acho que foi 2023 que eu gravei a formação. Então, assim, hoje a gente tem mais pessoas disponíveis no mercado, exceto vagas muito complexas que realmente é só busca ativa. E aí, em paralelo a isso, eu preciso ter uma ótima proposta para trazer esse cara que só vai ter 2 ou 3 no mercado. Então, eu tenho que ter uma proposta que vai valer a pena para trazer essa pessoa. As outras vagas, a gente precisa reforçar a marca da empresa. Então, a gente precisa ir trabalhando com branding, com marca empregadora. A gente precisa ir construindo materiais atrativos para os desenvolvedores, entendendo onde é que eles estão, né? Então, assim, se eu uso alguma plataforma que eles não gostam, eu posso ter uma alternativa, por exemplo, já teve processo seletivo de cliente que eu indiquei que ele recebesse por formulário. A ferramenta que ele usava, os devs não queriam preencher, funcionava para todas as outras vagas. Cara, faz um formulário para receber desenvolvedor. E tem muita gente que usou isso durante muito tempo, tá? De abrir um formulário e subir a vaga via formulário, pedir para as pessoas se inscreverem ali, divulgação. Na Geek, eu não botei esse material aqui, eu não botei ele agora, mas assim,
Na Geek Hunter, uma das coisas que a gente fez, isso eu vou contar lá no TDC, então quem tiver oportunidade de me ver tem versão online, eu conto com detalhes como é que a gente fez essa parte da marca empregadora, mas a gente fez coisas como, conversamos com os desenvolvedores do time, perguntamos para eles por que eles ficavam na Geek Hunter. E aí eles nos disseram os motivos para eles estarem na empresa e a gente construiu um PPT falando de motivos para os desenvolvedores estarem na Geek Hunter a partir da realidade do que eles nos trouxeram, com algumas aspas e tudo. E aí o marketing deu um tapa, fez um PPT bonito e a gente subiu na nossa página de carreiras esse material. E a gente enfatizava nas vagas, né? Veja o que os nossos desenvolvedores falam sobre a empresa. Outra coisa que a gente fez durante um tempo foi pedir para os líderes gravarem um vídeo explicando qual que era o desafio da vaga. Eles odeiam? Eles odeiam, tá? É super difícil a gente trazer os gestores com a gente para essas coisas. Na Geek eu tinha muita sorte, porque como recrutamento e seleção era um negócio, as lideranças tech que eu tinha, elas encaravam isso como parte do trabalho delas de entender o problema e tentar resolver. Então isso ajudou muito no meu processo por aqui. Mas assim, às vezes um dev que é mais descolado, que é mais tranquilo, a gente trazer alguém para contar mesmo. As pessoas gostam de ver gente falando das vagas, né? Então, fazer um trabalho de mais médio prazo de marca empregadora, porque é muito melhor a gente trabalhar com 100 inscrições numa vaga de desenvolvedor, que a gente vai tirar 2 ou 3 que vão estar alinhados com o perfil, tá? Tô falando casos extremos, sei lá, 200 inscrições, a gente vai tirar 2 ou 3 perfis. Mas esses perfis são perfis que estão disponíveis no mercado, que querem estar ali naquele processo, que eu não precisei investir toda uma outra energia, que é mais tempo mesmo, para achar esse perfil via busca ativa, né? Então, muito cuidado com a busca ativa. E eu não quero, assim, ser super vendedora da sardinha da Geek Hunter, mas a Geek Hunter realmente ajuda. Então, considerem, se vocês tiverem muitas vagas de dev, porque a plataforma, ela tem a parte de tu buscar o candidato por alguns critérios, que é bem mais fácil, porque a Geek, ela nasceu, hoje ela até permite todo tipo de vaga, tá? Mas ela nasceu na área tech, então ela tem todos os requisitos que vocês podem imaginar, tá tudo cadastrado na plataforma, então ela atende muito bem essa parte, e os candidatos estão ativos, né? Eles têm maneiras aí de manter na base aparecendo para gente só quem está ativo, quem recentemente mexeu. Então tem vários critérios ali, e é uma base bem mais quente. Mesmo quando eu faço abordagem via Geek, assim, dificilmente eu fico sem resposta. Nem que seja o candidato só negar o convite para vaga ou qualquer coisa assim, não interessa. Eu geralmente tenho alguma resposta, eu tenho. E a taxa de resposta de quero participar do processo, eu quero pelo menos conversar, enfim, quero saber mais, ela é. Eu nem sei dizer, gente. Eu acho que a última vez que eu medi a taxa de resposta do LinkedIn, para mim, tava uns 10%. Acho que tava 12, ali perto de 10%. E na Geek deve ser pelo menos, numa vaga difícil, pelo menos 50% de gente que quer pelo menos ter mais informações, que quer conversar, ou que converte para entrevista. Não tenho o número. A média é 70 e 80, né? Eu tenho uma cola aqui, gente. Meu marido trabalha na Geek, tá? Ele falou que a média de resposta é 70%, mas média de aceite, tu tem? De aceite, não. A minha média que eu tô falando é 50% de aceite, de pessoas que topam conversar. E ele tá falando que a média de resposta é 70%. Eu acho até que para mim foi mais alta, tá? Eu lembro de ter ficado, sei lá, com 2 ou 3 candidatos pendurados que não responderam convite, que não responderam nada. E eu tô falando de verdade, assim, porque eu sei que não é uma plataforma que todo mundo tem acesso, mas só para vocês saberem que existem, né? E às vezes a gente também, como RH, não propõe, né? Não propõe, por exemplo, o LinkedIn Recruiter também ajuda muito, né? Usar uma versão Recruiter, usar uma versão paga do LinkedIn, ela ajuda sim. Eu consigo postar vaga, o LinkedIn manda perfis recomendados, tudo isso, todas são ferramentas que ajudam. Então, vocês podem sempre propor, sabe? Dizer, ó, não tô conseguindo dessa forma. Essas ferramentas, elas custam tanto. E aí, como é que a gente avança nesse sentido, né? E aí, Mayara, tu tinha falado também sobre a questão de se sentir segura, né? É difícil mesmo, tá? É bem difícil. E lembra que o nosso papel é garantir o fit cultural, né? Garantir que a pessoa tenha a ver com a empresa que a gente tá, né? Isso também é difícil no começo, a gente também não tem muita certeza, né? Uma dica que eu dou quando a gente está começando, fazer bastante entrevista com as lideranças.
bastante, assim, sempre acompanhar as lideranças nas entrevistas deles, conversar com eles, né? Usar esse momento como um momento de aprendizado também, sabe? Não ter vergonha de dizer assim, não sei, não entendo disso, ou, nossa, tu faz uma pergunta que eu achei muito boa. Tá no processo de transição e esse é o momento de ser bem esponja, assim. Então, tem coisas que os gestores, eles nunca nos contam todos os requisitos da vaga. A gente sempre descobre requisito lá na hora da entrevista dele. Um negócio que ele não te lembrou, não lembrou de te dizer que pergunta, ou uma pergunta que ele nem sabe que é um requisito. Então, lá na hora tu pega coisas que são muito importantes e tu aprende, o processo anda bem mais rápido quando tu faz esse formato. Ele é difícil, né? Porque às vezes a gente faz a nossa entrevista e às vezes falta tempo, mas é importante. Quando a gente já está mais acostumado a fazer processo, eu recomendo de qualquer forma que sempre que uma vaga é aberta, a gente acompanhe pelo menos 3 entrevistas com o gestor. Normalmente a nossa entrevista é antes, né? A gente faz uma entrevista, o gestor faz a entrevista dele e aí segue o processo. Então, acompanhar pelo menos 3 entrevistas para trocar, né? Para alinhar com o gestor. Então, sei lá, se a gente está fazendo uma vaga comercial, né? Aí a gente traz um perfil mais quieto, sei lá, mais técnico e mais quieto. Tô chutando aqui um perfil. Aí o gestor vai dizer assim: não, isso não dá, a gente já teve perfil assim, eu prefiro um perfil mais acelerado. São coisas que talvez ele te trouxesse no feedback, mas tu viu a pessoa com ele, né? Tu viu como a pessoa reagiu. Isso também serve para o gestor gerar confiança na gente, porque acontece muito do candidato ser de um jeito com a gente e de outro com o gestor, porque é outra entrevista. E aí tu lá na hora pode dizer, o gestor pode comentar, achei ele muito quieto, né, muito devagar, muito, só respondeu o que eu perguntei, e aí tu vai dizer, nossa, mas comigo ele fez tais perguntas, foi uma entrevista bem diferente, mas concordo com a tua avaliação, e por aí vai. Então, é o momento de perguntar bastante. Mais alguém, gente? Me empolguei aqui na pergunta da Mayara, falei várias coisas, né? Então, eu vou para o material que eu preparei aqui. Vocês podem levantar a mão, mandar perguntas, o que vocês quiserem, tá? Karina, Fale. desculpe te interromper. Não, imagina. Eu não tenho uma pergunta, na verdade, eu queria adicionar um comentário, porque realmente hoje eu passei por uma situação assim na minha cabeça, era os candidatos ideais, assim, para passar na entrevista com o gestor, e realmente aconteceu de o candidato agir de uma outra forma, muito diferente do que foi comigo, né? E sempre bate aquela pergunta, né? Será que a minha entrevista está sendo assertiva? Será que tem algo que eu deveria estar perguntando? Será que o candidato até está se sentindo à vontade para responder as perguntas que eu estou fazendo? Então, achei bem interessante o que você falou, justamente por ter acontecido hoje mesmo. Então, 15 anos de gestão de pessoas, não sei quantos tu tem, tá, Isabela? Mas quanto mais o tempo passa, mais eu falo o seguinte: quantos anos tu tem de RH? Então, eu comecei na RH em 2022 como jovem aprendiz. Esse ano eu vou concluir a faculdade, mas ainda sou estagiária. Então, eu já passei por vagas de restaurantes, já passei por vagas de varejo, lojas, e hoje eu estou no setor jurídico. Então, eu estou em fase de iniciante mesmo. Não tem problema, mas tem 4 anos aí, eu fiz a conta certa, 3 anos de experiência. Isso. Mesmo que iniciante, já tá aí nesse mundo há 3 anos. Faz 15 que eu tô aqui. Eu não consigo pegar tudo, não adianta. Hoje eu tenho muita tranquilidade, que foi a tranquilidade que esse tempo de experiência me deu, de virar pro gestor e falar assim: pois é, ele foi diferente comigo, isso acontece o tempo inteiro. Mas eu sei a insegurança que dá, e algumas coisas que eu quero destacar na tua fala que eu acho bem importante. Primeiro, sim, são seres humanos, então, assim, a pessoa chegou em cima da hora da entrevista, isso já altera a entrevista. Tu tá sozinha ali com a pessoa, tu é do RH, tu vai ter um outro toque, a pessoa pode se abrir mais contigo e menos com o gestor, ou quando ela chega no gestor, ela acha na cabeça dela que passou pela pior parte, porque o RH é o monstro da história, e aí ela é mais à vontade com o gestor. Tem N coisas. O ser humano,
ele é uma tabela com infinitas variáveis. E aí, a gente não consegue calcular o que a gente move que leva a pessoa para um outro lugar. Às vezes a pessoa, sei lá, viu um vídeo emocionante, chega mexida emocionalmente na entrevista, qualquer coisa. Eu tô dando esse exemplo porque eu quero dizer que qualquer coisa pode mudar completamente o resultado de uma entrevista. Então, não existe padronização que a gente faça que a gente vai conseguir pegar o que vai acontecer em outro momento, né? Eu sou gestalterapeuta, a gente acredita que nada nunca é igual, a pessoa está sempre em mudança, né? Então, a gente tem a segurança de que as entrevistas vão ser diferentes e que isso pode significar percepções completamente diferentes da mesma pessoa. Quando a gente faz processo seletivo, a gente tenta pegar uma regra de 30 centímetros e medir uma pessoa que não apenas não tem 30 centímetros, quanto não existe uma régua para isso. Então, eu sempre falo que o processo seletivo é sempre limitado por natureza. A entrevista mais ainda, né? Porque a entrevista é só uma etapa disso. Então, essa tranquilidade a gente tem que levar com a gente. O que a gente pode fazer? As perguntas que tu fez, a gente tem que se fazer todas as vezes. A gente tem que ter tranquilidade de dizer, comigo não foi assim, mas vamos aproveitar e vamos rever algumas coisas? Então, assim, que tipo de pergunta que o gestor fez, né? Acompanhar esse gestor, ver se ele dá um clima muito diferente para a entrevista, perceber perguntas que ele faz que você não incluiu. Na Geek, a gente acompanhou, né? Quando a gente estava fazendo processo seletivo de desenvolvimento, de desenvolvedor, a gente aprimorou o que a gente chamava de screening, que é a primeira etapa ali, só que ao invés de fazer uma entrevista completa, para a gente poder ver mais desenvolvedores, a gente fazia uma entrevista mais curta. Então, era basicamente como se fosse só um complemento do currículo, só uma checagem de algumas coisas. Só que essa só uma checagem de algumas coisas, a gente começou checando coisas técnicas como: você aplica testes no seu desenvolvimento? Uma pergunta ampla, que a pessoa pode simplesmente me responder sim, e eu passo ele para frente, vai chegar lá, não cumpre o critério. Mas a gente começou assim, e a gente foi fazendo o seguinte: toda pessoa que a gente passava, a gente pegava o feedback, que daí era screening, o gestor técnico, e aí fazia fit cultural, que daí participava alguém do RH com outras lideranças. A gente decidiu fazer nesse formato. Aí, toda vez que passava lá pelos requisitos técnicos e a gente pegava uma coisa que a gente não tinha perguntado, a gente tentava entender se essa pergunta era lá da entrevista técnica mesmo, isso não dá para perguntar no screening, ou isso eu consigo perguntar no screening. Se uma coisa se repetia constantemente, constantemente a gente está negando o candidato por causa de tal coisa. Então, vamos incluir uma pergunta sobre isso para não passar por conta desse critério. E a gente foi aprimorando. Então, a gente perguntava algumas coisas comportamentais, culturais e algumas coisas técnicas até aprimorar ali um modelo que todo mundo tivesse bem confiante que era o modelo suficiente. E quando a gente fala de entrevista comportamental, né, o gestor vai lá e pergunta coisas parecidas com o que a gente vai perguntar, a gente tem que se perguntar o que a gente não explorou, né? Eu tenho uma gestora que ela me desafia bastante, porque ela pega as coisas, assim, sabe? Ela é muito perceptiva. Então, para eu conseguir prever coisas que podem acontecer na entrevista dela, eu tenho que fazer uma entrevista bem profunda, né? Então, me aprofundar em detalhes com a pessoa, né? Passar por toda a história dela com calma. E isso para não tem nenhum problema a gente passar uma pessoa e outra pessoa reprovar, mas para eu aprimorar o processo, para não gastar tempo da gestora depois, né? E eu gosto de trabalhar com ela porque ela me faz prestar atenção no que eu tô fazendo. Sabe? E eu acho sempre muito renovador, assim, de a gente passar por um negócio e dizer assim, cara, aqui eu tô aprendendo ainda, sabe? Eu ainda tô olhando para isso cada vez com mais profundidade. Então é isso, assim, realmente pode acontecer, acontece constantemente, mas a gente precisa sempre usar isso para pensar o que eu poderia ter feito diferente, né? O que eu poderia ter pego aqui, mas não como uma resposta oficial, sabe? Só como uma ferramenta de realmente aprimoramento constante, porque a gente nunca vai ter essa resposta. E eu já fiz roteiro, tá? Eu aplico o roteiro, o gestor aplica o roteiro praticamente igual. Sempre o gestor vai ter perguntas diferentes, né? Mas assim, praticamente igual, e a pessoa foi diferente. Então, não a gente só lida com isso, né? Eu acho que eu deixei aqui. Peraí, que a apresentação eu estava indo para o lado errado. Aqui, esse aqui. Aproveitando que a gente está falando de recrutamento e de gestor, eu vou usar esse slide aqui que eu falo de validação técnica, tá? Isso é uma coisa que sempre me perguntam, que é que tipo de validações, né, existem, que tipo de validações técnicas existem. Por que isso? Uma coisa que a gente tem que trabalhar como recrutadores
é fazer as perguntas certas para os gestores e sempre repensar o processo, sempre, constantemente repensar o processo que a gente está fazendo. Então, perguntas que vocês precisam saber de cor quando está lidando com um processo seletivo difícil. Quantas pessoas eu preciso passar no meu processo hoje em dia para fechar uma vaga? Às vezes, você está fazendo a vaga pela primeira vez, tu não tem essa informação ainda, mas ao longo do tempo tu vai aprimorando isso. Tu precisa saber qual é a etapa que mais tira candidatos, para entender se ela está certa e a gente não está levando os candidatos certos para essa etapa, ou se ela está muito pesada. E tu precisa sempre questionar os requisitos da vaga, né? São esses requisitos mesmos? É tudo isso aqui que precisa? A gente sempre precisa trabalhar com isso. Então, a gente precisa estar sempre em conversa com o gestor. Às vezes, eles pedem muita coisa, tá? E às vezes, muitas dessas coisas, na verdade, são desejáveis. E aí, quando tu pergunta, eles falam assim, não, é tudo obrigatório. Daí tu pergunta assim, quais são as coisas que ele pode aprender aqui dentro? Eu sempre faço isso da seguinte forma, o gestor me disse que é tudo obrigatório. Ó o Tomás aí. Oi, Tomás. Se o gestor me disse que é tudo obrigatório, todos os requisitos são super importantes e obrigatórios, então eu vou fazer a pergunta para ele do que pode ser ensinado dentro da empresa e eu vou ter primeiro testado. Então, todos esses requisitos são obrigatórios, eu vou rodar a vaga com todos eles e vou ver qual o resultado a gente tem durante uma semana. Não achamos os candidatos com todos esses requisitos. Então, vamos voltar lá e vamos conversar sobre quais requisitos fazem sentido de novo. Então, ó, não estou conseguindo tudo isso. O que disso a gente pode tirar porque ele vai aprender aqui? E aí a gente vai discutir isso. Depois eu vou voltar num slide lá sobre linguagem, framework, biblioteca, que vai ajudar nessa discussão. Mas uma das coisas que a gente pode sempre conversar é sobre as etapas de validação técnica. Então, existem muitas etapas muitas formas de fazer a validação técnica. A gente listou aqui as principais. E é legal a gente, quando está aprendendo sobre o processo seletivo, a gente conhecer as possibilidades que existem. Então, ali em provas e testes, tá? Dentro de provas e testes, a gente pode ter prova teórica. Poucas empresas usam provas teóricas dentro de processo seletivo tech, tá? Prova teórica mesmo, né? Dá uma pergunta com opções de resposta ou resposta aberta. Isso é raro, mas acontece, tá? Tem empresas que utilizam. Às vezes a gente usa isso para outros processos, né? Por exemplo, um processo de financeiro pode ter uma prova teórica. Enfim, outros processos seletivos podem usar isso. Essas validações técnicas aqui não tem só as que são de recrutamento tech, tá? Pode ter um teste técnico, que é quando eu mando, né, uma proposta de algo que precisa ser feito e a pessoa vai me devolver com resultado. Dentro do processo seletivo tech, isso é muito comum, né? Então a gente fala, precisa ser desenvolvido, falando de desenvolvedor, né? Precisa ser desenvolvido uma solução para tal problema e a pessoa precisa codar e mandar para a gente roda. Ou, por exemplo, num processo seletivo, pode ter um caso para a pessoa solucionar, né? Assim, no sentido de, por exemplo, eu mando alguns dados para a pessoa analisar e dizer que proposta que ela faria para resolver aquilo. Então, né? Isso é um teste técnico. O teste técnico, eles parecem com o case, mas o case, em geral, ele é mais uma análise, né? Então, a gente propõe um problema, um case, e a pessoa vai nos retornar ali com uma análise, não necessariamente com uma entrega, né? O teste técnico supõe uma entrega. Então, por exemplo, um teste técnico que eu já fiz em RH me deram lá toda uma pesquisa de clima e eu precisava gerar uma apresentação com os resultados de como eu faria, como seria a minha análise, e precisei apresentar. Então, tinha um teste técnico ali que tinha uma entrega para eu fazer, e não só uma análise. O case, geralmente, a resposta é mais uma análise do que uma entrega final, né? Tem as validações técnicas que acontecem ao vivo. Os desenvolvedores não costumam gostar dessa versão, tá? Então, assim, ela é prática para a empresa, porque a gente faz ao vivo e faz junto. A gente já fez, eu já acompanhei versões bem legais de teste ao vivo, tá? Então, que a gente propõe a pessoa... Tem o live code, que a pessoa coda ao vivo com outra pessoa assistindo, seja presencial ou online, normalmente é online. Então, a pessoa compartilha a tela dela, coda ali como se fosse um teste técnico, mas tudo ao vivo, e vai trocando uma ideia. Esse realmente, assim, eu desconheço o desenvolvedor que gosta de fazer o live coding. Tem o pair programming é programar junto, né? Programar em pé. Então, esse a gente já conseguiu trazer pessoas para fazerem. A gente falou, tu vai ter um desafio, tu vai desenvolver com alguém do time, vai ser bem legal, porque vocês vão trocar, vão construir juntos. E a pessoa até que
dar uma curtida melhor, assim, né? Porque daí ela vai ter a chance de trocar com alguém que ela vai trabalhar, então ela também está experimentando algo legal, né? Está experimentando alguém ali com quem ela vai trabalhar no futuro. Tem o quadro branco, esse ficou bem famoso no Google há um tempo atrás, que é para a pessoa resolver um problema um pouco mais de lógica, assim, porque vai ficar limitado pelo quadro branco, né? Então, tu propõe um desafio, por exemplo, tu pergunta para a pessoa que algoritmo que ela faria para resolver tal problema, e ela vai desenhar no quadro branco mesmo, realmente, literalmente um quadro branco, e vocês vão discutir em cima do quadro branco. Isso é mais difícil, porque primeiro precisa ser presencial, né? E aí, enfim, o formato também, né? Nem toda pessoa da área técnica vai estar habilitado ali para fazer o quadro branco. Então, mas ele existe, tá? Então, se vocês procurarem, vocês têm até um vídeo do Google que eles mostram como é que eles fazem. É bem legal. É antigo, tá, gente? Não sei se o Google aplica isso hoje em dia. Eu acho que, se não me engano, o vídeo é de 2015. E tem as entrevistas que servem como validação técnica também. Então, tem entrevista que tem com estudo de caso, então tu faz uma entrevista técnica ali com a pessoa, conversa com ela, e depois tu apresenta um caso para ela e troca uma ideia do que ela faria. Então, é o case, só que é uma troca ali na conversa. Você fala, tem a situação X com problema Y, nananã, e aí a pessoa vai e conta o que ela faria. E tem um que é só a entrevista técnica. Essa é a forma favorita dos desenvolvedores e eu sou muito fã. Porque a entrevista técnica é o momento em que o gestor vai fazer uma entrevista só focada no técnico e vai validar todos os requisitos da vaga através da conversa. Eles têm facilidade de fazer isso com o sênior, porque o sênior consegue explicar muito bem o que ele faz, o que ele já fez, né? Ele consegue dar exemplos concretos. Então, se vocês precisam... A gente tem uma luta muito grande como recrutadoras, né, de implementar formas de validação que sejam mais tranquilas, que a gente não perca tantos candidatos, que a gente tenha mais pessoas participando do processo, que a gente possa escolher entre os melhores candidatos. E dessas formas todas aqui, muitas delas vão funcionar bem fora do processo seletivo tech, mas quando a gente está falando de processo seletivo tech, tem candidato que não se candidata a uma vaga se tiver o teste técnico na vaga, né? Tem candidato, inclusive, que coloca isso no perfil. Eu já achei mais de um perfil com a pessoa dizendo, não faço teste técnico. Então, a forma que eles mais gostam são as de entrevista, porque daí eles estão conversando com alguém. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão ver vários relatos de sênior falando que, poxa, por que eu preciso fazer um teste se o meu currículo já demonstra a minha experiência, se eu consigo falar sobre a minha experiência? Então, a entrevista, a dificuldade da entrevista é o gestor conseguir pegar tudo na entrevista que ele pegaria num teste. Mas, pontos importantes aqui da gente conversar com o nosso gestor. Existem vários gestores que já fazem isso, então existem várias oportunidades para a gente trocar, entender como é que se faz. A gente pode ensinar eles a fazer entrevista por competência, tá? Inclusive, a Mayara, que está fazendo a formação, né, tem um módulo lá de entrevista por competência, para quem não conhece a técnica, mas a gente pode ensinar eles para que eles aprimorem isso, a gente pode ajudar, inclusive, né, na hora da entrevista, acompanhar algumas, sugerir algumas técnicas. E no final do dia, gente, um teste técnico, a gente não vê a pessoa fazendo. Então, assim, tem muito argumento de, mas eu não vi o código da pessoa. Sim, mas também tu não tem como garantir que o código que foi apresentado foi a pessoa que fez. Em tempos de IA, menos ainda, né? Então, uma entrevista técnica, tu já está validando uma ferramenta muito importante, que é a comunicação do desenvolvedor e a capacidade analítica dele, a capacidade de resposta a problemas que são apresentados. Então, se vocês tiverem aí essa questão, busquem trocar bastante com o gestor, né? Sugerir um teste da entrevista técnica. A Geek tem até material sobre a entrevista técnica, acho que está no LinkedIn da Geek Hunter. Sobre como a gente bolou a nossa entrevista técnica, então, e tem aula lá na formação também, tem uma aula específica sobre o case da Geek Hunter e sobre como a entrevista técnica funciona, inclusive acho que com o João. Então, assim, tem material para a gente ensinar eles a fazer entrevista técnica e melhorar essa parte do processo que é muito importante, tá? Então, a gente melhorar as etapas do processo é uma das coisas que mais impactam. Não tem bala de prata em processo seletivo tech, não tem uma coisa que resolva. É sempre a gente cumprindo todos os passos com carinho, com cuidado, prestando atenção, medindo, né? Comparando resultado, testando coisas. Então, assim,
A vaga precisa estar bem descrita, as informações precisam estar bem legais, as etapas precisam estar bem coerentes, bem ordenadas, né? Os requisitos bem desenvolvidos. Tudo isso vai levando a gente para um processo seletivo que se cumpre, que se resolve, né? Então, se eu pudesse dar só uma dica, não se amarrem em problemas que a gente tem nas vagas, assim. O que eu quero dizer com isso? Ai, mas com todos esses requisitos, a gente nunca vai fechar essa vaga. Então, insistentemente converse sobre isso. Não estou conseguindo. Puxa o gestor do seu lado e fala assim, ó, eu estou fazendo busca ativa dessa forma aqui, e eu estou encontrando 3 perfis com os requisitos que você quer. Me ajuda, senta aqui comigo, faz a busca ativa. Não tenha vergonha de colocar o gestor do seu lado, sabe? Porque ele vai ver a dificuldade, vai pensar junto. E outra coisa, talvez ele tenha uma solução, talvez ele te diga, eu tenho um grupo para a gente anunciar essa vaga. Não busca assim, busca mais assim, troca essa tecnologia por essa daqui. E isso vai nos ajudar a resolver o processo. Então, é um processo de construção. Muitas empresas e muitos de nós, recrutadores, RHs, etc., temos na nossa cabeça que é nosso problema resolver as vagas, nosso só do RH. Mas não é de todo mundo que está participando daquele processo, é um problema da empresa. Então, aprender a resolver é algo muito importante. E aí a gente tem que correr atrás, tem que construir em conjunto. Tem gestores que são mais resistentes, mas também tem gestores que são super parceiros, assim. Eu, de fato, eu aprendi a fazer recrutamento tech, não foi no RH, eu aprendi a fazer recrutamento tech com os gestores, né? Sentando com eles, aprendendo, buscando, tirando minhas dúvidas, errando, né? Falando besteira sobre tecnologia, escutando como eles falam a língua deles. A gente, assim, não tem problema nenhum a gente começar sem saber toda a sopa de letrinhas lá das tecnologias. Mas conforme a gente vai pegando a linguagem, a gente também vai gerando mais confiança nos nossos candidatos. E isso vai tornando todo o processo ali mais atrativo, né? Então, tudo isso é muito legal. Mais perguntas ou comentários? Então, eu vou voltar aqui para uma coisa que está antes aqui na minha apresentação. Deixa só eu pegar essa daqui. Gente, eu vou falar de linguagem, framework, falar um pouquinho sobre a diferença de tecnologias que tem numa vaga. Se vocês quiserem, eu pulei ali o slide que fala de front-end, back-end, full stack, mas se alguém tiver essa dúvida, só bota ali no chat, que daí eu trago esse slide de volta, tá? Eu deixei bastante conteúdo aqui para conforme a nossa conversa for fluindo, eu posso trazer aqui algumas coisas, ok? Então, quando a gente está falando também de discussão de requisitos, isso é algo que nos ajuda bastante a entender. Então, assim, a gente tem, muitas vezes lá quando a gente tem a vaga, a gente vai ter escrito, né, o gestor vai dizer assim, ele tem que saber, por exemplo, PHP, Laravel e Angular. E a gente não sabe a diferença entre essas coisas. Então, isso aqui é bem importante, porque quando a gente sabe se uma coisa é um framework ou uma linguagem de programação, a gente já tem uma dica de uma outra coisa que a gente pode procurar no lugar. Então, a linguagem de programação é a base, né? É como se fosse uma linguagem humana, é como se eu estou escrevendo em inglês, é inglês. Então, a descrição oficial é que a linguagem de programação é a ponte entre a linguagem humana e a linguagem das máquinas, é a base. Então, tudo que eu tenho, quando eu estou usando uma linguagem de programação, todo o resto que eu vou falar aqui é em cima dessa linguagem. E aí a gente tem o framework. O framework é uma estrutura de código pré-definida para facilitar o desenvolvimento, um esqueleto. Ou seja, o framework ele facilita que eu use uma certa linguagem. Então, o exemplo que eu dei, PHP e Laravel, o Laravel ele é um framework de PHP. Então, vai estar as duas coisas na vaga, mas às vezes é importante tu perguntar se tem framework lá, e isso como é que a gente faz? Joga todas as tecnologias no Google, que ele vai te dizer se é uma linguagem, se é um framework, se é uma biblioteca. E aí você pode perguntar para o gestor, por exemplo, mas esse framework aqui, é isso que a gente usa, beleza. Mas quais outros são parecidos com esse? Essa é uma pergunta muito boa. E o gestor, ele vai te dizer o que é mais fácil para ele, geralmente. Ele vai te dizer o framework que tem, ele vai dizer que é aquele ali, mas ele, de repente, quando você faz essa pergunta, ele fala assim, na verdade, pode ser tais e tais. Ou, na verdade, procura esse framework se o cara for júnior, porque daí ele já entra sabendo, mas se o cara for sênior e não tiver esse, não tem problema, porque daí ele já passou por inúmeros outros, ele vai aprender rápido.
Já escutei essa resposta. E eu garanto para vocês, ele não vai te dizer isso se tu não perguntar dessa forma, tá? Olha, raramente, e se ele te falar alternativas, ele não vai te explicar o porquê, ele vai dizer assim, ou Laravel ou tal outro. Por quê? Não sei. Aí tu vai pesquisar, ambos são frameworks, aí ou eles usam os dois, ou eles são similares. Então, se você começar a perguntar, a pesquisar, você vai se apropriar dessas características e vai estar cada vez mais pronto aí, como a Isabela falou, né? Tô me acostumando, né? É isso aí, a gente vai se acostumando e se apropriando desses conceitos. E a biblioteca é um código pronto e reaproveitável. Então, eu literalmente vou lá na biblioteca, né, gente, estou falando aqui, o João me corrige, ele está aqui do meu lado, qualquer coisa ele me corrige. Mas a biblioteca, a gente pega a biblioteca mais ou menos do tipo de problema que a gente tem para resolver, e a gente literalmente vai lá pegar um pedaço de código que resolve aquela questão. E é isso. Então, geralmente eles dizem, a gente usa as bibliotecas tais, porque essas bibliotecas já têm a ver com o tipo de problema que a gente resolve na empresa, com a linguagem que a gente utiliza, etc. Então, essas três coisas, elas estão conectadas, tá? Mas a linguagem é a mais importante. Porque se eu sei PHP, mas eu não sei o framework que a gente está usando, ok, é mais fácil eu me adaptar ao framework do que trocar de linguagem. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem linguagens que elas são evoluções ou são da mesma base, então elas são mais parecidas entre si. Então, se a linguagem mesmo está muito difícil, e como é que eu descubro isso? Busca só pela linguagem, sem considerar as outras coisas. Você vai ver que tem algumas linguagens que têm muito mais candidatos do que outras, ok. Então aí você pode perguntar se tem alguma linguagem próxima, se tem alguma coisa que você pode procurar parecido com a linguagem de programação, uma outra linguagem que seja similar, para trazer candidatos. Veja que a gente não vai conseguir trazer um candidato, um gestor para vir com a gente trocar a linguagem de programação ou dizer, não, pode ser linguagem, se não tiver PHP, pode ser tais linguagens. Ele não vai fazer isso se ele não estiver convencido de que não está vindo candidato. Então, tudo que a gente vai propor para o gestor, a gente precisa ter testado primeiro se de fato aquilo ali está impactando na vaga da maneira como a gente imagina. Por isso, medir, metrificar, sentar o gestor do lado, falar, ó, quando eu pesquiso por essa linguagem é isso que acontece, quando eu pesquiso com esse framework é isso que acontece. Então, a gente testando, mostrando, trocando com o gestor é a melhor forma que a gente tem para trazer para ele, para mostrar para ele que a gente precisa buscar alternativas ali para manter, para conseguir chegar no resultado que a gente espera, que é o fechamento da vaga. Beleza, até aqui? Ok. Beleza. Tá, posso te fazer uma Fale. pergunta? Claro. Você acredita que, né, na sua experiência, alguma linguagem você acha um pouco mais difícil de encontrar profissionais, enfim, hoje, olhando o cenário brasileiro, né? Alguma linguagem um pouco mais específica, enfim, disse que tudo bem, que uma, às vezes, é uma evolução da outra, né? Mas eu vejo que algumas linguagens antigas, às vezes, pode ser um pouco mais difícil da gente achar, ainda tem vagas que pedem, né? Uhum. Putz, Camila, tu me pegou, mas eu vou colar aqui, tá? Eu vou perguntar pro João. Quais são as linguagens mais difíceis de achar desenvolvedor? Rust. Rust? Rust é uma linguagem difícil. Ok. Kotlin sempre foi. Kotlin, é verdade. São linguagens Swift. mobile. E as que a gente tem mais comum, assim, tipo .NET, C Sharp, tranquilo. Mais comum é tipo JavaScript, Python. JavaScript e Python. Java um pouco menos. JavaScript e Python Então, realmente, tá? A Kotlin, por exemplo, é uma que, sei lá, é desesperador quando a gente pega uma vaga. Mas ele falou as mais difíceis, assim. Mas sim, quanto mais antiga é a linguagem, pior é. E tem outra coisa também, por exemplo, eu falei PHP, mas PHP eu não sei nem que versão que tá, sei lá, para mais de 10 versões tranquilamente. E aí, quando a gente pega uma pessoa que aprendeu essas linguagens que elas têm várias versões, quando ela aprendeu mais para trás, em geral é mais fácil ir para frente. Em geral, tem vezes que a versão muda muito, mas em geral é mais fácil ir para frente. Agora, alguém que aprendeu a linguagem mais para frente, voltar também é mais difícil. Então, às vezes a gente está lá numa situação assim, o cara sabe Java, mas ele sabe Java 8. E aí a empresa coda em, sei lá, Java 2.
Então, às vezes, essa transição para trás também é difícil. Então, não é só a linguagem, mas a versão que ela tá também. Então, quanto mais antiga é a linguagem, mais difícil é ter desenvolvedor nela, assim. Então, tem realmente linguagens que são bastante difíceis. Mas isso também, Camila, uma dica que eu dou é de a gente, em qualquer buscador, até no Google, sabe? Jogar uma linguagem comum da gente encontrar. Java, nem é a mais comum, tá? Java é uma linguagem comum o suficiente para a gente fazer esse teste. Python, que o João disse que é uma das mais utilizadas. Então, pega Python, Java, vê quantos perfis aparecem, compara com a linguagem que tu tem, tu vai ver a dimensão do teu problema aí, né? Então, e isso também vai mudando muito, tá? Então, assim, o melhor jeito é esse, é comparar na vida real como é que tá hoje no dia a dia. Ok? Bom, vamos lá. Obrigada. Então, nada. Eu queria trazer esse aqui que sempre me perguntam também, né? Como é que a gente consegue diferenciar júnior, pleno, sênior e especialista, tá? Essa tabela aqui, gente, ali a última coluna, antes de falar da tabela, a última coluna, vejam que eu não falei quantos anos de experiência essa pessoa tem que ter. Eu falei que é comum que a pessoa nessas etapas tenha esse tempo. Tempo não é o que determina a senioridade. O que determina a senioridade é a capacidade que a pessoa tem de responder aquele problema o quanto ela sabe. Então, tem coisas que fazem a pessoa saltar de uma senioridade para outra. Por exemplo, imagina que a pessoa já trabalha com tecnologia, já foi suporte, já mexeu em banco de dados, já fez várias coisas. Essa pessoa, para ir de desenvolvedor júnior para pleno, ela tem uma possibilidade de fazer isso mais rápido. Enfim, né? Se a pessoa já teve uma carreira antes e transitou, talvez ela também consiga fazer um salto, porque ela já desenvolveu outras competências que são importantes, como saber se virar, como saber resolver problemas, saber correr atrás. Diferente de talvez uma pessoa que é júnior, mas é o primeiro emprego dela. Então, N coisas influenciam nessa conta de senioridade. Às vezes a pessoa também é só um gênio, né? Ela consegue desenvolver muito rápido entre um estágio e outro. Então, aquilo ali é só uma possibilidade, tá? Para ninguém sair daqui dizendo que a Karina disse que pleno tem que ter de 2 a 4 anos. E aí, o que eu gosto de falar? Eu gosto de dividir da seguinte forma: o júnior é uma pessoa que o júnior, o que está iniciando, ele não sabe como fazer atividade. Então, ele vai fazer procedimentos simples que não exigem um conhecimento profundo da atividade e ele precisa ser demandado e acompanhado. Ali na segunda coluna, informações que o líder dá, quais são as perguntas que o líder tem que responder para explicar uma tarefa para o júnior. Então, ele tem que dizer por que tem que fazer aquela tarefa, o que precisa ser feito e como precisa ser feito. O que o júnior vai aprender é como fazer. Tá? Ele precisa de tudo isso, que a pessoa precisa de contexto para fazer as atividades, mas a primeira coisa que o júnior precisa desenvolver é esse como. Depois, no pleno, ele já sabe como fazer o dia a dia, ele já sabe as principais funções do cargo dele. Então, ele já atua em atividades específicas que exigem conhecimento mais profundo e toma decisões que são endossadas por um superior. Então, ele ainda não toma decisões profundas, mas ele consegue fazer o trabalho dele. O gestor não precisa mais dizer o como para ele. E o sênior, ele já começa a trabalhar num nível que ele age de forma autônoma, ele ajuda os plenos e os júniores e os plenos, ele pode até liderar de forma técnica ou liderar projetos, tá? Na área tech, a gente usa muito o líder técnico, que é o cara que responde às dúvidas técnicas, ajuda os desenvolvedores, mas não necessariamente gerencia o time. E para ele, a gente basicamente diz o porquê, ou seja, imagina que a gente está lá falando de, né, a gente precisa resolver o problema de um cliente, daí para o sênior você vai chegar assim, cara, tá dando esse problema aqui nos nossos clientes, esse é o porquê, né? Tá dando esses problemas, né? A gente precisa resolver esse negócio aqui. Tu não vai dizer o que ele tem que fazer. Você vai desenvolver isso aqui, né? Você vai pensar junto com ele em cima do problema e talvez ele te sugira qual é a melhor forma de resolver aquele problema. E o especialista, eu tenho uma viradinha de chave que para o especialista tu pergunta para ele. Tu já para de apresentar as coisas para ele. Ele tá olhando para outro nível, né? Ele tem outra visão, ele vai te propor coisas do produto. O sênior também, tá? Mas o especialista, ele é uma referência para todo mundo e o que diferencia ele, que é mais visível pra gente, tá? Porque essa transição aí do sênior pro especialista, em relação à visão que ele tem das coisas, ela é meio difícil, porque pro sênior tu também faz perguntas, né? Então isso não ajuda tanto a gente a ver a diferença. Mas uma coisa que ajuda é que esse cara, ele resolve problemas muito específicos e únicos. Então, geralmente, quando a gente tem um especialista no time, na área dele, tem coisas que é só ele que resolve.
Então, é isso que geralmente faz a gente conseguir ver que aquela pessoa já é um especialista. Então, isso aqui é para ajudar vocês aí a organizarem um pouco a questão de que nivelação que essa pessoa tá, né? Isso não só para recrutamento e seleção, né? Mas também para a gente entender no dia a dia, né? Entender também o quanto aquela vaga precisa, né? A gente recebe muita vaga sênior, que daí a gente precisa discutir se realmente precisa ser sênior, né? Se eu não tenho um sênior no time, se eu não tenho uma referência que poderia ajudar um pleno a se desenvolver, ou um júnior, né? São todas discussões muito importantes da gente ter ali para a gente poder resolver a parte dos processos seletivos tech. Mais alguma pergunta, gente? Estou passando aqui pelos slides, só para trazer aqui para vocês. Eu vou trazer, então, esse último slide aqui, que eu acho que é bem importante em tempos de IA e que é um conteúdo bastante novo, assim, né? Então, aqui, se vocês pegarem uma vaga de IA na mão de vocês, vai ser muito difícil a gente encontrar um desenvolvedor que tenha experiência em IA. Tá, ok, agora talvez algum nível de experiência, mas isso é bem difícil de achar no mercado e essas pessoas estão super concorridas. E a gente está tendo uma entrada cada vez maior de vagas nesse sentido ou de exigências desse tipo. Recentemente, um mentorando meu me contou que na empresa dele, eles estão fazendo um projeto que é para cada líder, eu achei isso genial, tá? Então, assim, acho que tem que multiplicar. Cada líder precisa definir um projeto para 2025 ainda, onde ele vai usar a IA para resolver um problema, automatizar algum processo, resolver algo. Os líderes deles não entendem nada de IA, ou muito pouco, né? Sei lá, usam o chat GPT de vez em quando. Então, eles vão ter que escolher um problema, pesquisar qual é a melhor IA para resolver aquilo e utilizar. Qual que é o intuito? Simplesmente que as pessoas comecem a pensar na IA como uma ferramenta para resolver as questões que estão aparecendo. Então, eles querem treinar as lideranças para serem mais capazes de utilizar essa ferramenta. Eu achei isso muito genial. Então, a gente precisa estar muito atento aí. O que a gente pode fazer se uma vaga como essa cair nas nossas mãos? Então, quem que a gente pode chamar para concorrer a uma vaga de IA, né? Tem aí, desenvolvedor IA. O que eu faço, né? Não vou achar uma pessoa que tenha tido esse cargo. Eu posso chamar essas pessoas que estão ali no quem chamar. Um desenvolvedor de inteligência artificial, alguém que tenha trabalhado como Machine Learning Engineer ou um cientista de dados. São 3 cargos aí que vocês podem chamar que vão ter trabalhado com coisas correlatas ou diretamente, né? Correlatas aí, ou atividades diretas que a pessoa de IA vai precisar. Ali também a gente tem algumas linguagens, né? Então a gente tem Python, Golang e Rust. E uma coisa que se vocês acharem lá no currículo da pessoa é super importante, né? Se ela trabalhou com machine learning, se ela trabalhou com isso, ela trabalhou ali com a base que a gente vai usar em IA. Então esse aí é para vocês printarem, tá? Porque essa dica é o que a gente faz, né? Porque essa é uma vaga que talvez seja difícil da gente descobrir o que é correlato, tá? Mas essas coisas são correlatas aí ao desenvolvimento em IA. Beleza, gente? Então, estamos no finalzinho do nosso tempo. Se tiverem últimas perguntas, estou por aqui ainda, mas queria deixar aqui no chat, eu vou deixar para vocês o link da parte de cursos que eu tenho com a Geek Hunter, para que vocês acessem, tá? Então, lá a gente tem cursos de Tech Recruiter básico, intermediário, a gente tem People Analytics para processo seletivo Tech, e tem a formação também completa, que é a que a Mayara falou que está fazendo, que é maravilhosa. Tem todos esses conteúdos amplificados e até mais, tá? E aí, como a gente falou ao longo dessa noite, né? A Geek Hunter é uma plataforma especializada em recrutamento tech, então ela pode sim ajudar vocês, então vocês podem entrar em contato com o time por lá. E a mim também vocês podem procurar, eu sou consultora, né, de gestão de pessoas, atuo em vários problemas, não só em recrutamento tech, e também sou mentora de profissionais de RH. Então, se vocês se interessarem, precisarem, né, quiserem ser acompanhados por uma mentora, eu faço esse trabalho, né, faço individualizado, faço em grupo também, tanto para problemas específicos, né, o meu time está precisando de mentoria nesse assunto, quanto mentores de longo prazo, né, eu tenho mentorandos meus que estão comigo há meses, assim, a gente está trabalhando a carreira, questões técnicas, então também faço esse trabalho por aqui. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço vocês. Boa noite. E qualquer coisa, é só me procurar nas redes sociais. É Karina Matheus em todas elas.